Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast Reflexo Vozes contra a Violência. Este especial que está acontecendo e sendo gravado por conta desse engajamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com a campanha da ONU Mulheres Una-se. 21 dias que estamos vivendo, esses 21 dias de ativismo contra a violência que é vivida por mulheres, por meninas, sobretudo no ambiente digital. Eu estou aqui com a Ana Amélia Saad, que é a nossa ouvidora das mulheres, que encabeça esse projeto aqui no tribunal e que, dentre as ações, estamos realizando esse produto, que é esse videocast, não é, Ana? É um prazer ter você aqui mais uma vez e sabendo que a gente tem que falar de assuntos tão importantes, não é? Sim, Fernando, o prazer é todo meu. Eu agradeço a você primeiro por estar aqui com a gente mais uma vez, nessa sequência de gravações que a gente está construindo. Agradeço a Kátia por ter se disposto a compartilhar com a gente aqui o seu conhecimento e a sua experiência. E eu quero agradecer aqui especialmente a alta direção do tribunal e a presidência, porque a gente tem recebido um apoio incondicional a todas essas iniciativas, né? O tribunal compreende a importância dessa temática, a importância do combate à violência contra meninas e mulheres, à prevenção, e esse apoio é fundamental para que tudo isso aconteça. Então, os meus agradecimentos e vamos em frente agora. E esses 3 episódios que nós estamos fazendo, esse é o segundo, né, Ana? É algo muito introdutório. É para que nós, homens, possamos entender o que acontece. E muitas vezes nós não temos essa visão por N motivos, e nós não precisamos nem elencá-los, mas nós precisamos entrar nesse assunto, nessa esfera, e mais do que tudo, para parar esse ciclo de violência que acontece, né, em todos esses ambientes. E para você, mulher, saber o que deve fazer quando minimamente perceber os sinais e os sintomas disso tudo. Então, é muito importante que as pessoas se atentem a esse conteúdo, e já peço, você que está no nosso canal no YouTube, ou que você que está recebendo esse conteúdo pela nossa rede parceira aqui da Rede TCESP, divulgue, leve esse material adiante. A gente compartilha tantas coisas todos os dias, vamos compartilhar também esses assuntos que são relevantes e necessários para discutirmos em todos os lugares. E a nossa convidada de hoje, como já apresentou aqui a Ana Amélia, é a Kátia da Silva Vanderlei, que é psicóloga, faz aqui um trabalho brilhante junto à Diretoria de Assistência Social e Saúde do nosso tribunal, junto à Brigada de Saúde Mental, que é uma coisa espetacular criada por esse tribunal. Você pode visitar o nosso site, tce.sp.gov.br, e descobrir o que é essa Brigada de Saúde Mental, qual é o intuito disso, que até ganhou prêmio, né? É uma iniciativa premiada do Prêmio Inovatio, né? Onde a gente traz uma série de ações voltadas ao olhar especial. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Kátia, seja muito bem-vinda. Obrigado por tirar um tempinho da sua agenda, que eu sei que é corrida, para estar aqui com a gente para levar essa mensagem. Quem agradece sou eu. Agradeço especialmente a Fernanda Keide, diretora da DASAS, e é muito bom estar aqui. Parabenizo a ação do tribunal por essa sensibilização frente à violência da mulher, e que, como o Fernando falou, que as nossas vozes, né, possam chegar aí à maior parte das mulheres que, às vezes até sem perceber, são vítimas de violência. Entendem que é por aí, que ou que é normal, ou que elas superam. Então, todo e qualquer trabalho de sensibilização sempre é muito bem-vindo. O agradecimento é todo meu pela oportunidade. Bom, posso começar? Você começa? O que você prefere? Eu já tenho perguntas aqui, 1000. Pode começar. Ah, é? Muito obrigado. Kátia, você fala exatamente disso, e essa pergunta vem nesse sentido, né? De às vezes a mulher nem perceber que é vítima de uma violência, ou aquela questão que a gente sempre nota, que não começa já com uma coisa gritante, né? Ela começa em sutilezas que as pessoas precisam perceber, e quem está ao redor também precisa perceber. Vamos falar de sinais, Kátia, os sinais que podem revelar se uma mulher ou uma menina pode estar sendo assediada ou vítima, nesse caso que estamos tratando aqui de violência digital. Como é que a gente pode ver isso? Existem sinais que ali a gente já fica, como diria lá no interior, com a orelha em pé, para saber se as coisas estão indo mal? Sim, há sinais sim, né? Qualquer violência que você viva, seja digital, seja presencial, um dos primeiros sinais que você percebe são as alterações no humor.
Então, uma pessoa muito extrovertida, que dá uma risada gostosa, que ri fácil, tanto a mulher quanto a menina, há uma tendência de ficar mais séria, mais ensimesmada, por medo. Quer dizer, viveu ali uma situação que assustou, então de uma forma natural e até saudável, há um ensimesmamento, há um voltar-se para si. Retrai. E de uma forma, assim, geralmente abrupta, que é perceptível para quem está no entorno. Então, essa alteração no humor, na maioria das vezes, ela é apresentada numa forma de tristeza, de falar pouco, né, monossilábico, uma pessoa que não era assim. Então tem alguma coisa acontecendo. Essa pessoa está assustada. É incrível como esse ensimesmamento, ele é seguido de uma agitação, que pode ser um balançar de perna que não para, uma movimentação nas mãos, que você não percebia isso, algum jeito no comportamento motor, nas atitudes, mexer muito no cabelo, às vezes uma manifestação inicial de tique nervoso, que é a expressão ali de uma ansiedade que não está sendo possível ser controlada, que até então era, até porque nem a ansiedade estava existindo a Sim. ponto dela necessitar ser expressa. Uhum. Então você tem, no primeiro momento, alteração de humor, alteração de apetite, alteração de sono. Então a pessoa precisa se manter mais em vigília porque ela está assustada. Então, ou a pessoa se queixa, a criança se queixa, ou é notório que ela não dorme. Vem muito para a cama dos pais, coisa que não estava acontecendo. Quer dizer, o que está acontecendo aqui? Se o ambiente de casa está tudo bem, por que essa criança está constantemente pedindo e assustada? Ou porque sonhou, ou porque tem monstro, ou porque tem algum barulho que ela está escutando. Então são sinais de que alguma coisa está acontecendo com essa criança, né? As alterações de apetites é interessante porque ou come muito numa necessidade de se fortalecer, né? Ou quase não come simbolicamente para sumir, entendeu? Quer dizer, sou menos visto, vou emagrecer, vou ser menos notada. Então são sinais extremamente importantes. Humor, alteração de sono, alteração de apetite e agitação motora. E é claro que se mexia muito no celular, ligada no computador, há um certo afastamento desses eletrônicos, entendeu? E quando você pega, você percebe alguma reação de evitação desses objetos, né? Porque ali tem alguma coisa. Sabe quando você leva um choque numa tomada? Ou você leva um choque no secador de cabelo, você vai ter um pouco de receio dele. Uhum. Você vai pegá-lo com mais cuidado ou nem vai pegá-lo, porque você levou um choque, uma descarga elétrica ali. A violência faz isso. Ela dá um choque e a voltagem geralmente é alta. Sem dúvida. Por mais que ela comece sutil, toda e qualquer violência assusta. Há, num primeiro momento, a crença de que eu dou conta, isso não é nada, mas o emocional já levou o choque. Ou que foi um episódio isolado, isso um momento... bobagem, vamos relevar, tem muita coisa boa acontecendo, né? Na balança ali do que é bom e do que não é bom, o que é bom está melhor, tá sendo possível ser levado, isso não é nada, eu dou conta. Isso costuma ser um equívoco que vai custar caro daqui a pouco. São sinais não verbais, né? São sinais não verbais. Requerem atenção de quem está no entorno, né? Tanto de meninas quanto de mulheres, né? Acho que a gente reage da mesma maneira numa situação como essa, né, Kátia? Você sabe que há, em alguns casos, comportamentos que são tão evidentes como a pessoa começa a se automutilar. Então, às vezes, ela começa a arrancar os cabelos, os cílios, e que na experiência que eu tenho aí, até de atendimento, isso são comportamentos, às vezes, que antecipam o comportamento de se cortar. Então, é uma mensagem aí.
tem alguma coisa que está faltando. Está faltando o cabelo, está faltando os cílios, o que mais está faltando? Talvez um olhar para alguma coisa que está acontecendo comigo, como ninguém percebeu de forma sutil, ninguém percebeu que eu não estou dormindo legal, que eu estou mais quieta, e é claro que isso é tudo de uma forma inconsciente, o sintoma vem como um pedido de socorro altamente desesperador, que é quando começam esses comportamentos mais assustadores para quem vê, e aí eu vou ter que fazer alguma coisa, entendeu? Porque o que a gente chama de sinais são sutis. Quando passa para sintoma, é porque a situação está pior. E antes que chegue a doença e se instale, é bom que a gente tome alguma providência. E já então, falando sobre isso, antes que a doença se instale e que a gente tome alguma providência, se nós percebêssemos um sinal, uma mãe, um marido, um namorado, um colega, uma amiga, qual que é a melhor forma de abordar essa mulher ou essa menina sem que ela se sinta invadida e desrespeitada na sua intimidade e sem que ela sem que ela crie uma barreira, né, de autoproteção, digamos assim. Qual é a melhor forma da gente abordar essa situação se a gente desconfiar de uma potencial violência digital ou assédio digital? Bom, a primeira coisa é assim, é conversar com essa menina, com essa mulher, de uma forma privada, nunca coletivo, em grupo, né? Chamar e começar a conversar exatamente em cima daquilo que você está observando, né? Filha, você não está comendo, né? O que está acontecendo? Está tudo bem na escola, né? O que está acontecendo? Estou vendo que você comia bem, agora você não come mais, está mais quieta, né? Então é começar a conversar sobre aquilo que você observa, porque você pega o fato, né? Estou vendo que você está nervosa, está impaciente, está brigando por qualquer coisa, tem alguma coisa acontecendo, estou aqui para te ajudar. Então a proposta de conversar, acolher, aconchegar, sem nunca julgar e sem responsabilizar a pessoa, né? Ah, mas também, olha, você não para quieta, né? Ah, mas você também só faz arte, né? Às vezes a pessoa está brava com você por causa disso, né? E quando você dá razão para o outro, quando você dá razão para o agressor, também a pessoa tem motivos para estar fazendo isso, porque você é muito respondona, porque você é mal criada, veja, isso acontece aqui em casa. Então esse é o pior caminho. O melhor caminho sempre é partir da observação para chegar na conversa, né? Porque é um fato, e fato é fato. Não é que você está pensando, você está vendo. Então assim, olha, eu estou vendo que você está muito nervosa, né? Você está chorando com muita facilidade, você está assustada, né? Então está alguma coisa acontecendo, pode contar comigo, estou aqui do seu lado, você não está sozinha, não precisa passar por isso sozinha, conta comigo, vamos pensar juntas. Primeiro eu preciso saber o que está acontecendo, para poder conversar com você como é que a gente vai resolver isso. Tudo tem como ser resolvido, mostrar saídas, Sim. sabe? E às vezes o que a criança ou a mulher vai contar sensibiliza quem estiver perguntando, né? Demonstre, valide para essa pessoa que o que ela está passando é realmente muito difícil, né? E que ela não precisa em nenhum momento passar por tudo isso sozinha, que ela pode sim contar com você, né? E com o pai, entendeu? Com a família de modo geral. Sempre mostrar disponibilidade para ajudar e mostrar que existem saídas, né? Certo. E não esquecer nunca de validar que o que você está vivendo é realmente alguma coisa muito difícil. Agora, Kátia, só os pais ou os familiares que podem provocar essa conversa, que podem ter essa abordagem com o menino ou a menina, ou também isso é papel dos amigos, isso é papel de um colega de trabalho que está ali. Porque às vezes a gente passa mais tempo da nossa vida, né, no trabalho do que na própria convivência familiar, né? A gente passa pelo menos 8 horas por dia com aquela mesma turma, aquele mesmo pessoal. Às vezes você vai para casa, e às vezes o seu companheiro, a companheira tem uma rotina de trabalho um pouco maior, só chega. Então, é papel de todo mundo, é papel de todos nós, ou é só de quem é de um círculo mais próximo que pode fazer isso?
É papel de quem percebe a situação, quem percebe a alteração de comportamento. Então Posso emendar uma outra pergunta, então? Por favor. Porque, pelo visto, dificilmente vai partir da vítima, né? Primeiramente, esse pedido, olha, está acontecendo isso seja por vergonha, por medo, por qualquer outra coisa, né? Então a gente reforça isso. Quem quer que seja que perceba. Quem quer que seja. Então pode ser os pais, o professor, um amigo, um colega de trabalho, até um vizinho. Tá? Que essa criança vai brincar com o filho na casa e percebe que essa criança tá muito quieta. Dá os sinais, e cada um dá um sinal em função do seu jeito de ser. Então qualquer pessoa que tenha capacidade empática, sensibilidade, que tem essa condição de se colocar no lugar do outro, de acolher, de perceber, eu sempre digo que é assim, perceber é sempre muito bom. Se você quiser melhorar isso, apropie-se daquilo que você observa, porque sempre vai ter uma explicação. Então, às vezes é mais fácil você perceber e achar que o tempo resolve. Aliás, tudo passa, né? Tudo passa com o tempo, passa mesmo. A situação passa, as consequências ficam. E ficam de uma forma arrastada na vida da pessoa. Então, uma violência digital, uma violência presencial que tenha acontecido na infância, isso não resolvida, não elaborada, ela vai caminhar com essa pessoa ao longo da vida dela. E vai desgastando, vai desgastando, vai desgastando. Chega às vezes na vida adulta, a pessoa não consegue dar a passada, entendeu? Porque essa passada significa alguma coisa nova, um medo, então vai reativar tudo que ela viveu lá atrás. E vem com muito mais força. E vítimas produzem novas vítimas. Exatamente, vezes, é por aí mesmo, é isso mesmo. Agora, eu queria saber, mas antes disso, vou passar para você, Ana. Depois eu vou fazer essa pergunta porque acho que tem a ver com outras questões. Eu quero ir além um pouquinho. Tá bom. O que eu queria saber agora, Kátia, é se aquela pessoa que de fato percebeu, tomou conhecimento da situação de assédio ou de violência digital. É claro que a abordagem com uma criança é diferente da abordagem com uma mulher adulta, mas de todo modo, existe uma forma adequada de orientar para a procura de ajuda, porque muitas vezes quem percebe a situação, ela está apta a ouvir, a apoiar, mas ela precisa de um conhecimento e saber para quem encaminhar a vítima, né? Muitas vezes essa vítima vai precisar de um apoio profissional, né? Então, como orientar, no caso de criança, da forma devida, e no caso de adulto, também da forma adequada, como orientar a procurar apoio e ajuda profissional? Existem esses serviços, equipamentos públicos que oferecem esse tipo de suporte, além das questões legais de polícia, de tudo, que a gente sabe que essas são necessárias, mas do ponto de vista emocional, de saúde, do ponto de vista psicológico, como é que você nos orientaria e orientaria as pessoas que estão nos ouvindo? Geralmente, Ana, funciona assim. Vamos supor que seja um professor que está observando algo nessa criança em sala de aula. A primeira medida que ele vai tomar é chamar essa criança para conversar. Né? Que assim, não está brincando, está mais quieta, não sai mais para fazer o intervalo. Passa o recreio todo ali dentro da sala, não quer saber de nada. Então esse professor chega e comunica a essa criança que ele está percebendo que essa criança está diferente e que ele pensa em conversar com os pais. Em alguns casos, o professor, ele, por não ter conhecimento, ele pula essa etapa, ele não fala com a criança, ele já chama direto os pais, né? Nenhum problema. Melhor sempre que essa criança seja comunicada de que ela está sendo vista. E quando você diz às vezes, vou conversar com seus pais, você percebe na hora que essa criança fica muito assustada. Então talvez não seja a melhor forma falar que vai falar com os pais. Percebeu isso? Dá espaço para a criança e diz, olha, eu pensei nos seus pais, porque eles são seus pais, mas se você quiser que eu fale com alguém, você me fala, que eu falo. Né? Fala com meu irmão então. Quantos anos tem seu irmão? Seria bom que ele fosse maior de idade. Sim. Mas se ele não for,
a gente vai ter que conversar de novo com a criança. Olha, seria bom que fosse uma pessoa que fosse já gente grande, né? Que a gente, um adulto. Ah, então minha tia. Então a gente vai dar preferência para falar com essa tia. Entendi. Então, assim, primeira coisa, chegar na criança, chegar na mulher. Olha, eu tô vendo que você não tá legal. O que está acontecendo? Quando você quiser, a gente conversa. Mas já deu a primeira passada, ou seja, identificou para essa pessoa que ela está sendo notada, que ela está sendo observada e que ela pode usufruir da atenção que eu estou querendo dar, da minha presença, da minha atitude. Conversa. Dependendo do que você escutar, orientar. Né? Hoje tem hospitais que são especialistas, tem um grupo de profissionais para cuidar só do que é violência, seja digital, seja presencial. Tá? Que bom. As faculdades de psicologia, todas estão aí disponíveis para uma triagem. E dependendo do que você escuta na triagem, ali mesmo você já direciona. O que acontece quando a pessoa chega, por exemplo, chega numa clínica escola de uma faculdade de psicologia, a primeira coisa que ela vai fazer vai ser uma triagem. Se escuta isso, se orienta sobre as questões legais direitinho, os lugares que tem que ir, e se essa pessoa quiser, ela pode ser atendida ali mesmo. Olha. Dentro dessa instituição, a gente agiliza esse atendimento. É uma pessoa que dificilmente vai ficar em fila de espera, ela vai passar na frente das pessoas, seja essa pessoa que está nos procurando uma criança ou uma mulher. Né? Ela vai ter a condição de ser atendida logo, né? Para que ela possa falar. Quando você pode falar sobre o que te acontece, sempre é o melhor dos mundos. E nesses lugares você tem toda a proteção do sigilo, então você tem um espaço terapêutico que você já oferece imediatamente. Entendi. Então as faculdades, eu trabalho numa faculdade que a gente tem muito esse cuidado de pegou na triagem uma queixa de violência, seja infantil ou de uma pessoa adulta, de já tomar algumas providências ali. A primeira que a gente tem, está na nossa mão de garantir, é o atendimento o mais rápido possível. Perfeito. E quando eu falo o mais rápido possível, às vezes é na própria semana, ou então naquele mesmo horário. Da triagem, ela já sai ali para um encaminhamento mais específico, às vezes no mesmo dia. Uhum. Então, faculdades de psicologia, qualquer faculdade de psicologia tem esse tipo de acolhimento. E gratuito? Sim, gratuito. Na realidade, as faculdades, elas cobram um preço simbólico né? a conversar. Uhum. Se nem esse preço for possível, é possível fazer o atendimento sem... Se franqueia o acesso de qualquer maneira. Sim, muito bom. Com certeza. Agora, Kátia, a gente falou aqui sobre o acolhimento que deve ser feito, etc. Mas eu quero bater numa tecla complicada. Por isso que eu deixei para os riscos de não se fazer nada. Porque, lamentavelmente, pode acontecer. Né? A pessoa pode ser negligenciada, esse olhar pode ser negligenciado por N fatores. Né? Ou uma pessoa até que tem um círculo social mais restrito, que não tenha com quem se sentir à vontade, enfim. Temos que falar, pode ser catastrófico. Você abordou um ponto que a gente vai abrir aí uma chave, né? Existem pessoas, a gente nunca pode perder de vista as características de personalidade. Uhum. Então você tem aí pessoas que, em função de uma estrutura psicológica, do perfil de personalidade, não aceitam ajuda. Tem isso também, de não aceitar. Há uma opção dessa pessoa, por várias razões, e a gente vai insistir muito para que ela aceite ajuda. Uhum. Muito, tá? E aí vai entrar, às vezes, uma equipe multiprofissional. Certo. Que pode ir até a casa da pessoa, conversar com a pessoa, sensibilizar a pessoa. Então a gente faz tudo o que é possível.
E aí você vê que a pessoa não quer. E às vezes ela fala textualmente, eu não quero, agradece, é muito difícil isso. Assim mesmo, a gente ainda vai insistir. Mas às vezes a pessoa não quer, por várias razões. Ou porque ela entende que esse é o lugar dela mesmo. E tem uma situação mais difícil ainda, que é quando você tem aí um perfil psicológico muito abraçado com o sofrimento. E abraçado com o sofrimento porque isso dá prazer. Traz um conforto. Traz um conforto e a pessoa acredita que é só assim que ela vai conseguir se sentir bem, tá? Quando você faz e não consegue nada, né, isso bate uma impotência muito grande no profissional. É por isso que chega a hora, então, da gente ir atrás da nossa rede de apoio. Então, ou fazer campanhas com a escola, sensibilizar o professor, pedir para a gente fazer uma palestra e chamar os responsáveis, pensar no público infantil, né? Chamar os pais para uma conversa, mas aí uma coisa mais aberta, uma palestra mesmo, e aí a gente vai sensibilizando um determinado tema. Então, por exemplo, a violência digital que está acontecendo, sensibiliza, olha, mas vocês têm aonde procurar. Porque às vezes a pessoa se afasta porque ela acredita que ninguém vai fazer nada, que não tem recurso. Então a informação chega como um grande aliado para a gente. Assim como a gente fala para a pessoa, você não está sozinho, conta conosco, a gente também precisa da nossa rede de apoio. Então, assim, o pessoal do serviço social ajuda muito, porque são eles que acabam indo à casa, às vezes, da pessoa, para observar junto com a pessoa. Olha, você está vendo como é que ela está tendo medo de celular? Há quanto tempo que ela não pega? Quanto tempo você, mulher adulta, saiu de todas as suas redes sociais, quer dizer, uma coisa que você gostava, que fazia bem, né? Você trabalhava bem com isso, tinha discernimento, de repente você saiu fora de tudo isso, o que foi um passo dado importante, tá? Mas não o suficiente, porque ficou ali alguma coisa que assustou muito. E às vezes a opção de você sair de tudo não é a melhor opção, entendeu? Não é a melhor opção, porque isso vai te cobrar um preço caro daqui a pouco. Então sair com critérios, com discernimento. Se você perguntar qual é a definição de saúde mental, um dos primeiros critérios para dizer essa pessoa tem saúde mental é a condição de você estabelecer limites. É você ter a consciência de até onde eu aguento e aonde é algo que eu vou começar a me violentar. Então isso também pra gente, né? Chega uma hora em que a gente bate com o limite. Uhum. É uma pessoa que ou não quer ou ela acredita que não tem recurso algum. Eu já conversei, sensibilizei e não consegui, então eu vou convidar colegas, né, que montam a equipe multiprofissional para sensibilizar essa pessoa. Geralmente em hospitais você tem isso. Tá? Você tem a brinquedoteca, que a criança brinca à vontade, e você tem um espaço terapêutico. Então a gente deixa a criança brincar na brinquedoteca, a gente observa, e daqui a pouco a gente vai levando essa criança, claro que sempre conversando com ela, para um espaço mais terapêutico. E qual é a diferença, né? Na brincadeira você brinca, tá? E no espaço terapêutico vai ter a intervenção do profissional. Ela vai começar a dizer alguma coisa mais ou menos assim. Um exemplo, tá? Nossa, esse gorila tá bem machucado, né? Em função o gorila é um bicho muito forte, sim. Inteligente, só que tem que bateram muito nele, né? Nossa, é duro isso, né? Alguma coisa mais ou menos assim. Uhum. Porque é um espaço privado, protegido pelo sigilo, então você pode fazer a intervenção. Na brinquedoteca não, deixa ela brincar. Mas só que tem que nessa brincadeira o profissional tá olhando e tá vendo ali algumas brincadeiras que são sinais super significativos. Você quer encontrar alguma coisa, põe essa criança
num espaço, deixa ela brincar, oferece brinquedos para ela. Ela fica desarmada. Vai mostrando, né? A criança quando brinca, Fernando, ela conversa com você como um adulto. Sem abrir a boca, só brincando. É por isso que todo atendimento com criança necessariamente tem que ter brinquedo. Não precisa muita coisa não, mas tem que ter. Porque conforme ela vai brincando, ela te convida a diálogos super estruturados, significativos e profundos. Mas ela não abre a boca, até porque ela está muito assustada. Sim. Até porque provavelmente falaram para ela, se você falar, te corto a língua. Sim. Se você falar, você vai ver o que eu faço com a tua mãe. Não abre a boca. Daí não comer. Não pode abrir a boca sequer para comer. Porque na hora que abre a boca para comer, pode sair qualquer coisa, entendeu? Isso fica muito claro na brincadeira. Kátia, eu só queria fazer mais uma pergunta para você. Que mensagem você deixa, sobretudo para as meninas e mulheres, já que a gente está aqui num contexto da campanha de combate à violência contra meninas e mulheres nesse contexto digital? Que mensagem você dá para essas meninas e mulheres sobre a autopreservação e o quanto isso é positivo e de maneira que ela possa fazer isso sem se privar das suas liberdades, né? A gente percebe assim que existe um dilema daquilo que eu posso fazer isso, eu posso conversar com qualquer um online, eu posso mandar imagens do meu corpo, eu posso confiar, eu tenho essa liberdade. A obrigação é do outro de me respeitar. Mas até onde é importante que ela tenha também um senso de autopreservação, de respeitar o seu próprio corpo, respeitar a sua própria imagem. Eu queria muito que você falasse para essas meninas e mulheres. Eu acho que a violência digital ela tem acontecido muito nesse contexto de uso indevido de imagem, né? E é por isso que eu queria uma palavra sua sobre isso, por favor. Olha, autopreservação, autocuidado é fundamental. Amor próprio é fundamental. Isso. É o carro-chefe da sua vida. Tá? Então você imagina um carro alegórico bonito, atrás vem o bloco. Então qual que é o carro-chefe? Exatamente isso, autopreservação, autocuidado, autoestima. Atrás vem o bloco, autoconfiança, né, autoimagem. Mas se emperra o carro alegórico, ninguém anda. Embola tudo e a escola é desclassificada. Então, assim, a mensagem é bem essa. A primeira coisa, fale o que está acontecendo, acredite que você vai ser ajudada, você não está falando ao vento, né? Certamente você vai ser ouvida. A primeira escuta tem que ser a sua com você mesmo. Lindo isso. Você tem liberdade para fazer o que você quiser. Porque é isso que a gente está acabando de falar. Às vezes você quer ajudar e a pessoa não quer. Então você tem essa liberdade também. Mas tenha certeza que a gente vai trabalhar mais para sensibilizar você a escutar um pouco mais o que a gente está falando. Então a primeira premissa e a mais importante é escute a você mesmo. Respeite os seus medos, respeite aquilo que você está percebendo que está demais. Por que tanta insistência? Por que tanto pedido numa determinada situação que você já disse não? Isso. Então disse não, não vá para o sim não, fica no sim, fica no não. Insista no não. Não se traia, né? Não se traia, porque quanto mais você falar não para aquilo que você está entendendo que para você não dá, mais o carro alegórico fica bonito, mais ele desfila e o retorno sempre é muito bom. Perfeito. Não tem como ser ruim. Perfeito. A palavra é escute a si mesmo e respeite aquilo que você está percebendo, que certamente você não está percebendo errado, não. É o feeling, sua intuição, né? Super importante, Excelente. Super importante. E quem está ao redor, né? Ouvidos, olhos e coração bem aberto. Com certeza, por aí mesmo. Pode estar acontecendo uma situação complicada bem perto de você. Acho que muita gente aqui deve até ter tido, né, assistindo ao nosso videocast, algum insight, alguma coisa, se puder ajudar, é sempre melhor. Kátia, queria agradecer muito. Prazer foi todo meu. A sua presença aqui com a gente. Engrandece muito o nosso debate, esse nosso ecoar das vozes contra a violência
estamos sempre à disposição para o que precisar, tá bom? Obrigada, Volte Fernando, sempre. pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Ana. Tá? Em nome da Ouvidoria das Mulheres, do Tribunal de Contas do Estado aqui de São Paulo, eu quero agradecer, Kátia, mais uma vez, a sua colaboração com essa iniciativa que nós lançamos esse ano. Espero que a gente tenha outras parcerias juntas. Agradecer à Diretoria de Assistência Social e Saúde, DASAS, a Fernanda Keide, a nossa presidente, conselheira Cristiana de Castro Moraes, que representa a alta direção e dá todo o apoio a todas as iniciativas que são voltadas à igualdade de gênero e à prevenção do assédio e da discriminação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Fernando, mais uma vez. Sempre um prazer, minha amiga. Muito obrigada. Ana Amélia, agradecer também ao Ministério Público de Contas pela cessão do uso desse espaço, que nós estamos gravando essa série de videocasts. Se você está vendo isso pela primeira vez, pode voltar, que mais um nosso vídeo de lançamento está aqui no canal, no YouTube do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e teremos mais um episódio à frente, onde nós vamos falar da questão legal da coisa, Isso. né, Ana Amélia? Vamos falar com 2 delegados, o delegado que representa a assessoria da Polícia Civil aqui no Tribunal, exatamente, e doutora Cristine Gomes, nossa titular da primeira Delegacia da Mulher de São Paulo, e aliás, primeira Delegacia da Mulher do Brasil. É verdade, saiba os seus direitos, saiba como se proteger de todas as formas, nessa parte clínica, nessa parte jurídica, e nós já aprendemos no primeiro episódio na parte digital da coisa, né? A gente fecha essa tríade bastante importante. Mas olha, nosso conteúdo no YouTube do Tribunal de Contas é muito vasto, viu? Lá você tem bastante coisa, inscreva-se em nosso canal, compartilhe os nossos conteúdos e leve a nossa mensagem para quem você puder. Mais uma vez, meu agradecimento, Ana. Obrigada. Kátia, você que está nos acompanhando até agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima.